Antes de passar para o Cairoli, dar as boas-vindas ao Eduardo Diogo, que já está aqui conosco, representando o SEBRAE, e principalmente o SEBRAE Financeiro. É o Eduardo que cuida das finanças do SEBRAE Nacional. Então, Diogo, a palavra é contigo. Muito obrigado, meu caro José Paulo Cairoli. É uma alegria você, como líder maior nosso aqui, de todo o nosso contexto da CACB, entidade tão importante para o nosso Brasil, com tanta capilaridade, com tanto serviço prestado. Uma alegria grande estar aqui, tanto do ponto de vista institucional, como com todas as pessoas que estão aqui conosco agora. Eu quero saudar, de modo muito especial, você, meu presidente Jorge Pinheiro, você e todos que fazem a CACB, saudar de modo especial em duas frentes, né? Tanto do ponto de vista de conselheiro nosso no Conselho Deliberativo Nacional do SEBRAE, que você também deve estar aqui conosco, o nosso Luiz Carlos Furtado, também nosso líder, que tanto nos ajuda no CDN. Aliás, a Direx do Nacional, só tenho que agradecer ao CDN. O presidente Tados e todos os que compõem têm sido um aliado absolutamente fundamental na nossa gestão. E também saudar a todos das associações comerciais, né? Saudar o Jonas, saudar o Emílio, de Minas Gerais, saudar o João Porto Guimarães, do Ceará, enfim, saudar a todos, todo esse time aqui de grandes amigos. Saudação muito especial também ao nosso querido Afif Domingos, nosso também, além de líder da CACB, nosso ex-presidente do SEBRAE, trabalho aí uma ficha corrida bastante importante para os micro e pequenos empreendedores. A gente aqui vai trazer alguns tópicos muito rápidos, mas não sem antes, com sua permissão, Jorge, mesmo sem o nosso amigo e líder Carlos da Costa ter entrado, eu queria fazer uma saudação muito especial ao Carlos, porque o primeiro tema que eu queria falar era produtividade, né? E o Carlos tem liderado, com toda a sua sabedoria, o seu poder de articulação, essa agenda de produtividade. Aliás, a CEPEC, liderada pelo secretário especial Carlos da Costa, tem um nome que por si só já diz tudo, né? Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade. Né? Quer dizer, você quer missão mais nobre do que essa, né? E aí, dentro desse contexto, a gente lembra toda a dinâmica que o Carlos, juntamente com o senador Jorginho Melo, e eu saúdo na pessoa do senador Jorginho Melo, todos os que compõem o Poder Legislativo, um trabalho maravilhoso na concessão de crédito, liderado lá no parlamento pelo senador Jorginho Melo, que, aliás, tem dedicado aí demais à melhoria da atividade empreendedora no Brasil. Fica o nosso reconhecimento, nosso agradecimento. Mas o Carlos tem falado muito sobre a produtividade, né? E eu estava um dia desses conversando, falando num evento que era para ter sido presencial em Nova York, mas não foi por razões óbvias. E aí, em inglês, fica melhor da gente dizer que a produtividade das empresas rima com a prosperidade da nação. Em português fica melhor porque fica productivity com prosperity. Mas em português também eu queria fazer essa rima, né? A prosperidade da nossa nação rima com o aumento da produtividade das empresas brasileiras. Isso é um desafio muito grande para todos nós. E dentro desse contexto eu queria começar trazendo o valor do trabalho, o valor da dedicação. Eu não sei por que cargas d'água no maravilhoso discurso que Churchill fez no dia 13 de maio de 1940, ali naquele momento crucial da guerra, e que ele falou que tinha apenas 4 coisas para oferecer para a nação e nos traduziram como sendo apenas 3. Nos falaram que ele tinha que entregar, que ele tinha que dedicar à nação sangue, suor e lágrima. Mas muito mais do que isso, ele falou que ele tinha que entregar e que ele estava ali à disposição para entregar para a nação sangue, labuta, trabalho, lágrimas e suor. E o toil, que é o termo em inglês que significa para essa dedicação extrema ao trabalho, suprimiram. Aí a gente pode buscar razões outras do nosso desempenho, talvez empresarial, calcado muito não numa palavra fundamental em inglês que chama-se self-reliance, que é a gente entender que nós somos o agente preponderante de tudo que a gente faz. Isso aí é uma característica absolutamente fundamental. Talvez eu não vou entrar aqui numa análise, não dá tempo de falar sobre o protestantismo com o catolicismo, mas efetivamente nós não temos essa raiz. Eu entendo que o SEBRAE, por exemplo, que tem um papel fundamental para o micro e pequeno empreendedor, e todo esse arcabouço institucional, CACB,
presta um papel fundamental, tudo isso é fundamental. O governo federal, todo esse aparato institucional é perfeito. Agora, o empreendedor não pode deixar nunca de entender que ele é o principal agente do sucesso, do êxito da sua própria atividade empreendedora. Todo o restante é importante. E aí cabe a gente criar o ambiente de negócio, prover crédito e tudo mais. Nós temos a obrigação de fazer isso. Mas a figura central do sucesso, do êxito de cada um de nós nas nossas vidas, seja pessoal, social, na atividade empreendedora, é o próprio ator, é a própria atriz, é o próprio empreendedor. Isso é fundamental, porque aí a gente assume de modo mais preponderante as responsabilidades da nossa vida, a gente entende que o trabalho, conforme eu comecei a falar, é um valor fundante, e aí, dentro desse aspecto das instituições, a gente está numa luta muito grande dentro do sistema SEBRAE para que a gente possa consolidar o que eu estou chamando da cultura do amar. O amar é fazer as coisas com alegria, com base na meritocracia, com muita austeridade e com foco em resultados, né? A gente tem a obrigação, dentro do SEBRAE, de fazer que o SEBRAE seja, do ponto de vista de gestão, uma instituição que os 17,3 milhões de heróis e heroínas que estão aí fora e que empreendem, que são o nosso público-alvo do SEBRAE, que fatura até 4,8 milhões, que eles olhem para o SEBRAE e entendam o SEBRAE Nacional e 27 SEBRAEs estaduais, como sendo uma instituição de referência do ponto de vista de gestão. E nós estamos longe de ser isso. E eu estou falando isso de modo muito aberto, muito sincero, muito transparente, e como sendo um ato nosso para a gente não se auto-enganar e a gente se cobrar cada vez mais. Fizemos muito, acredito que nós estamos no caminho certo, mas temos a obrigação de entregar mais. Porque sem qualquer pressa, que afinal de contas Graciliano Ramos dizia que pressa era medo vindo de todos os lados, então nós não estamos com medo, pelo contrário, mas nós não podemos perder tempo. Nós temos que não ter pressa, mas não podemos perder tempo. Nós temos que ter o senso de urgência. O empreendedor brasileiro ele necessita de todo tipo de apoio que a gente puder prover para que ele possa utilizar com absoluta maestria a sua criatividade, a sua inovação, né? Me lembro que Einstein dizia que a imaginação, que rima com inovação total, ela é muito mais importante que o conhecimento, porque o conhecimento, por mal que ele seja, ele é limitado. E a imaginação não, a inovação não tem parâmetros, não há limite. E desse cenário nos traz uma tarefa nossa muito grande agora para o nosso público-alvo, que é promover o que a gente está chamando da inclusão intelectual e comportamental. Nós estamos num momento em que é fundamental a gente saber, por isso que eu digo que é a inclusão intelectual, e é muito importante, fundamental e imprescindível que a gente tome as nossas atitudes com base no novo saber, ou no saber sempre atualizado. Por isso que eu digo que ela é comportamental. Então, tem que ser a inclusão intelectual e comportamental, senão a gente fica com uma informação e a gente continua agindo desconsiderando essa informação. Então, saber é ter a informação e o conhecimento é agir de acordo com essa informação. Dentro desse contexto, a gente tem muitos desafios que a gente tem que ajudar o nosso público-alvo. Migrar de modelo de negócios, né? Aliás, migrar de planos de negócios para modelos de negócio, que é efetivamente o que tem a condição de se adaptar, né? Entender que se em 1991 o Papa João Paulo II lançou a encíclica Centésimos Anos, comemorando ali os 100 anos da Rerum Novarum, e ele colocou ali, em 1991, como sendo o início da era do conhecimento. Hoje, 30 anos em números redondos depois, nós estamos na era do cliente, acima de tudo, na era do cliente. Primeiro é o cliente, segundo é o cliente, terceiro é o cliente. A gente tem que ter muito, muito, muito esse foco. E aí a gente precisa entrar num processo que a gente chama de desaprendizagem e reaprendizagem reconstrutiva. O tempo todo entendendo o que nós aprendemos e já não nos serve mais, a gente joga fora. Eu, no banco escolar, aprendi que o átomo era a menor partícula da matéria, ela era indivisível. Isso era absolutamente uma coisa incontestável. E depois veio se mostrar que, na verdade, não era bem assim. Então, nós temos que jogar fora o que não nos serve mais e nós temos que agregar o que, efetivamente, daqui para frente é o que faz a diferença. E aí é um processo de desapego,
Não é muito fácil. Não é fácil para o empreendedor brasileiro que está ali há 1 ano, há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos, uma atividade empreendedora, que ele pensa que ele só sabe fazer aquilo, tá certo? Para ele se readaptar, né? E aí eu fiz aquela referência a 1991, mas muito mais atrás, né, no século XIX, né, quando Darwin veio com a famosa origem das espécies para a gente, ali ele mostrou exatamente a fundamental, né, o fundamental aspecto do se adaptar. E esse ano de 2020 mostrou-se para a gente, absolutamente, para quem tinha qualquer dúvida, tá certo? Que o adaptar é fundamental, né? A água, ela vai ali se adaptando nas formas, ela vai se ajustando, o líquido vai ali se amoldando conforme o caminhar, porque é assim que efetivamente acontece. A gente traça cenários e cada passo que a gente dá adiante, a gente vai tendo um novo ponto de vista, e daquele novo ponto de vista, uma nova possibilidade de olhar o caminhar. Por isso que o caminho vai se fazendo ao caminhar, já dizia Antônio Machado, poeta espanhol. Então, a gente tem que ter, e esse ano de 2020 foi fundamental para isso. Quando a gente pergunta, meu caro presidente George, meu caro Cairoli, quando a gente pergunta como os empreendedores se adaptaram com relação à crise, 66% dos pequenos negócios estão funcionando com mudanças já por conta da crise, né? A gente tem 21% dos micro e pequenos empreendedores que tiveram a sua primeira venda online agora durante o ano de 2020. A gente tem 15% dos consumidores brasileiros que fizeram a sua primeira compra online no ano de 2020. Então, o mundo online se descortinou para o empreendedor brasileiro. Estar no mundo digital não é ter um negócio digital. Ter um negócio digital é uma outra coisa, mas todo negócio tem que estar no mundo digital daqui para frente para poder existir, para poder efetivamente incorporar a sua atividade esse mercado. E dentro dessa cruzada que nós estamos para cada vez mais aperfeiçoar o Sebrae em rede, todo o sistema Sebrae atuando com absoluta maestria e com excelência na gestão e tirando o melhor proveito de todo o contexto que ele tem de escala e de uma série de outros contextos. Então, estamos fazendo, e tem a ver com o que eu falei no início, a obrigação de sermos um exemplo, e estamos atuando para fora como o foco no Sebrae que o Brasil precisa. Porque se nós atuamos via os 17,3 milhões de heróis e heroínas que empreendem no Brasil todo dia, que faturam até 4,8 milhões de reais por ano, que é a razão de existir do Sebrae. Eu tento dizer isso todo dia para todo mundo, por onde a gente vai. A gente só existe para servir essa turma que está empreendendo, ok? Então, se a gente atua via esses 17,3 milhões, a gente atua para os 210 milhões. Então, a gente procura ter esse nível de consciência para que a gente possa entender que o Brasil está acima de tudo e o Sebrae tem a obrigação de ser uma grande estrutura, um grande serviço social autônomo que possa ampliar o braço de atuação do poder público para que a gente possa fazer da atividade empreendedora nacional cada vez mais exitosa. Exemplo disso foi o Codex, que foi lançado pelo presidente Bolsonaro aproximadamente 10 dias atrás, que vem do SuperBR, né, que é o Sistema Único de Processo Eletrônico em Rede, que vem de uma demanda que o Sebrae teve de utilização do SEI e dificuldade, e a gente precisava acabar com a pasta azul dentro do Sebrae, precisava efetivamente aperfeiçoar o trâmite de documento. Fomos conversar com a presidência da República, nosso querido amigo e líder José Ricardo Veiga, e ali começou a se discutir e se tornou uma coisa gigantesca que vai absolutamente colocar a administração pública federal num novo patamar, né? E depois levando para o cidadão brasileiro um único ambiente, que é o Codex, onde ele vai poder acessar todas as normas, regulamentos e legislações que o governo federal tem que seguir, que está à disposição ali para o cidadão. Mas, para encerrar, meu presidente George, não me alongar mais, eu encerro falando do legado, né? Eu encerro falando, a gente tem batido muito nessa tecla, nós somos muito abençoados, todos os gestores que estão no sistema Sebrae, por estarmos no Sebrae neste momento em específico, onde podemos
fazer essa travessia, sem dúvida, mais desafiadora coletivamente da nossa existência. Se individualmente passamos outros desafios maiores, coletivamente não é o caso. E no dia 5 de julho do ano de 2022, o SEBRAE completará meio século de existência. São 50 anos. E a gente tem a obrigação de colocar essa instituição num shape, num formato, numa forma, num modelo, numa atuação muito melhor do que o que primeiro nós recebemos com todas as gestões pretéritas, a última sendo liderada pelo nosso presidente Guilherme Afif Domingos, e muito bem liderada, e é uma grande corrida de bastão. Se a gente não entregar o bastão muito melhor do que o que a gente recebeu, nós estamos dando um atestado, primeiro, de incompetência generalizada, e segundo, um atestado de falta de, efetivamente, um amor ao público, porque se nós não estamos conseguindo efetivamente entregar isso, a gente tem que puxar o boné e ir embora, tá certo? E dar espaço para outros, né? Então, a gente tem isso de modo muito claro dentro da nossa cabeça, no consciente de cada um de nós, e uma esperança muito grande que o Ministério da Economia, liderado pelo ministro Paulo Guedes, né, que tem cabeças brilhantes, como o secretário Carlos da Costa, que eu já mencionei, como o nosso secretário Gustavo N., tá certo? Como o nosso secretário especial Caio Paz de Andrade, são pessoas brilhantes que estão lá. E que eles possam colocar a economia brasileira. A gente tem ciência de que os ciclos econômicos eles sempre são altos e baixos, mas que possam colocar a economia brasileira no que o endereço da Apple até 2017 maravilhoso lá em Cupertino, que eu sou apaixonado pelo endereço dela. Depois ela criou o Campus 2, mas até 2017 o principal campus continua sendo também da Apple. O endereço era One Infinite Loop, ou seja, um loop, um ciclo que seja infinito, que ele continue se sucedendo sem cessar. Então, essa é a nossa grande esperança, esse é o nosso grande objetivo, para que a gente possa entregar, primeiro para os empreendedores brasileiros, uma atividade empreendedora que seja muito mais com potencial de ser exitosa, mas, acima de tudo, entregar para cada um dos 210 milhões de brasileiros um país que seja muito mais justo, onde eles possam ter efetivamente uma qualidade de vida maior e, acima de tudo, nós possamos ser todos cada vez mais felizes. Que Deus nos abençoe. Muito grato, presidente George, muito grato, presidente Cairoli, muito grato a todos pela atenção e pelo espaço. Muito obrigado. Bom, Eduardo, primeiramente quero te agradecer essa aula de filosofia, aula de vida, aula que efetivamente faz transcender o dia a dia de cada empreendedor. Presidente Jorge. Eu só queria agradecer ao Diogo da importância da sua fala, da nossa compartilhamento com esse pensamento junto com o SEBRAE Nacional, e dizer da alegria, Diogo, de poder compartilhar com você nesse momento, que é um ex-presidente da CONAGE. Nós estivemos juntos há 2 semanas atrás, lá em Foz do Iguaçu, junto com aqueles garotos todos, junto com o Marcelo, que está aqui conosco nesse momento, representando os jovens empresários do Brasil inteiro, e queria te congratular e deixar à disposição. Olha, meu caro presidente Jorge, se não tiver nenhum comentário e eu puder fazer uma consideração conclusiva, eu agradeceria. Por favor, meu amigo, você tem a palavra. Não há nenhum comentário, então, por parte de ninguém? Então, queria só comentar, meu prezado Cairoli, com relação ao que você falou. Conforme o nosso presidente Jorge falou, eu tive a alegria, e aqui está o Marcelo, está a Maria, que são os presidentes atual e próximo presidente da CONAGE. Eu tive a alegria de ficar 6 anos no associativismo, nessa primeira etapa, no movimento de jovens empresários. E, Cairoli, quando você fala dessas questões governamentais, eu vou confessar uma coisa aqui para vocês todos. Eu estou tendo a minha 3ª experiência no setor, vamos dizer assim, público, né? Eu, preteritamente, fiquei 4 anos na administração pública indireta, depois fiquei 4 anos na administração pública direta, quando eu tive a oportunidade de estar como secretário estadual do Planejamento e Gestão e fui presidente do conselho que reunia todos os secretários do Brasil de 2012 até 2014. E aí depois morei 3 anos e meio fora do Brasil e retornei agora tendo essa bênção de estar no SEBRAE.
mas eu posso afirmar para vocês, na minha ignorância, no meu ponto de vista medíocre do que eu consigo efetivamente absorver, o Serviço Social Autônomo e o SEBRAE é o local mais fácil que existe do mundo para resolver as coisas e encaminhar os assuntos. Comparado com a administração pública indireta e a administração pública direta, o Serviço Social Autônomo e o SEBRAE em específico é um oásis. Então, que nós não sejamos incompetentes ao ponto de não entregarmos o SEBRAE que o Brasil precisa, porque nós temos a faca e o queijo na mão, internamente todos os elementos. Não poderia existir um Conselho Deliberativo Nacional, repito, meu caro presidente George, você, o Luiz Carlos aqui, não poderia. O presidente José Roberto Tadros, 100% aliado, causa problema zero, muito pelo contrário, só solução, só nos ajuda, e todos os outros membros do CDN são assim. Então, a gente tem tudo para poder entregar. Então, que Deus nos abençoe com a sabedoria e a grandeza de espírito para entregarmos o que os empreendedores brasileiros efetivamente merecem. E é a nossa obrigação fazê-lo. Muito grato a todos. Obrigado. Muito obrigado mesmo pela atenção. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Eduardo. Parabéns aí pelas tuas colocações e que tudo se consiga realizar em bem em prol do micro e pequeno empresário.